Saudos, amados irmãos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã radiante, manhã de domingo, e por que não dizer também, manhã da ressurreição. Que foi no domingo semelhante a esse, que Jesus ressuscitou. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, assim como diz as Escrituras, os evangelhos sinóticos, deixa bem claro que quando os discípulos estavam reunidos dentro de casa, bem comum nos dias atuais, né? Eles estavam dentro de casas, atemorizados com tudo o que tinha acontecido. Mas o que é mais belo, que mesmo quando os discípulos estavam atemorizados, enclausulados, com a porta cerrada, quem chegou naquele lugar? Assim como está entrando também dentro do seu lar, dentro da sua casa nesta hora, Jesus, o Nazareno, o que ressuscitou, morreu, mas ressuscitou. E quando eles estavam atemorizados, inquietos diante daquela situação, porque aquele que tinha aberto os olhos dos cegos, a sua visão restaurada, aquele que estava coxo, se levantava, os endemoniados eram libertos. E diz que naquele momento, até os discípulos, mesmo recebendo a palavra profética, através dos profetas e do próprio Jesus que disse que era necessário que o Filho do Homem padecesse, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O que é tão emblemático, tão interessante nisto, é que tanto eu quanto você, mesmo lendo as promessas do Senhor, mesmo lendo as palavras deixadas nos evangelhos, onde Jesus disse que seria necessário que ele padecesse, que ele se entregasse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Assim como os discípulos, muitos podem estar atônitos nesta hora, sem compreender o que está acontecendo diante do mundo. É um momento de incertezas para todo mundo. No entanto, para nós que temos o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, nós temos esperança. Aleluia. Por que nós estamos fazendo essa transmissão agora aqui? Porque cremos no poder restaurador de Jesus sobre todas as coisas. O momento pode ser difícil, o momento tenha muitas dificuldades a serem enfrentadas, tanto de ordem econômica, social, aleluia, mas uma coisa é certa, aquele que prometeu, que disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Neste trimestre, nós estudamos sobre os milagres de Jesus, sobre alguns milagres, porque o Evangelho de João diz que se fosse registrado todos os milagres que Jesus fez, não caberia em livros que pudessem escrever todos os relatos. Mas o interessante é que nesse trimestre nós tivemos o privilégio de discorrer, de estudar, de analisar um pouco alguns dos milagres de Jesus. Na primeira lição desse trimestre, nós estudamos sobre o significado e propósito dos milagres. Nós compreendemos como Deus utiliza os milagres para trazer fé ao coração de todo aquele que é exposto a um milagre. Na segunda lição, o servo de centurião de Cafarnaum. A terceira lição, a multiplicação dos pães e peixes. A quarta lição, a mulher cananeia. Na quinta lição, quem não lembra, a figueira que secou. Na sexta lição, a cura de um leproso. Na sétima lição, o paralítico e seus amigos, onde tanto nos ensinou sobre empatia, sobre uma posição, aleluia, onde amigos se reuniram para levar alguém à presença de Jesus, para conhecer, aleluia, Jesus e experimentar dos seus milagres. Na oitava lição, a tempestade acalmada. Na nona lição, o endemoniado gadareno. Na décima lição, a ressurreição da filha de Jairo. E cada lição que nós estudávamos, ficávamos
com o coração aquecido, alegres, por saber e sentir a manifestação de Deus através das suas Escrituras. A 11ª lição falou sobre a pesca maravilhosa, também falando de um momento de frustração entre os discípulos, quando eles estavam perto do mar de Tiberíades, ali angustiados, sem esperança, voltando a seu antigo ofício por causa do seu momento de obscuridade dos seus olhos, da sua visão. Nós temos que compreender que do mesmo jeito que aconteceu com os discípulos, pode acontecer conosco nos dias atuais. Alguém pode estar olhando muito mais para a dificuldade e esquecendo que nós temos um autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aleluia! É por isso que nós estamos aqui para transmitir, porque cremos no dia de amanhã, porque Jesus está vivo, Jesus está presente no meio da igreja. Deixa eu lhe dizer uma coisa, amados irmãos, é nesses momentos de dificuldade que Jesus se apresenta, aleluia, para o seu povo, para aquele que crê. É no momento de frustração e muitas vezes de obscuridade que Jesus quer se apresentar para dizer: eu estou vivo, eu estou trabalhando no meio da igreja e no meio do mundo como um todo. Na 12ª lição nós estudamos sobre a mulher encurvada, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade que o deixava prostrada. Aleluia! Mas sabe o que é bom? Jesus, mesmo num dia de sábado, decidiu ir à sinagoga. E chegando na sinagoga, curou aquela mulher. Você está dentro da sua casa agora, mas deixa eu lhe dizer, as paredes da sua casa, nem tampouco as portas e janelas, impedem que Jesus possa estar com você neste momento. Assim como os discípulos que estavam em um lugar com as portas fechadas, com as portas cerradas, aleluia, não teve obstáculo para Jesus entrar naquele lugar. E a primeira coisa que ele disse para aqueles que estavam atônitos dentro dos seus lares, semelhante a você que está dentro da sua casa, juntamente com a sua família, aleluia, em algum momento, algum terror queira nos tomar. Em algum momento, a imprecisão, a insegurança pode trazer preocupações desde ordens econômicas ou até mesmo das enfermidades e das pestes. Mas o que é maravilhoso é lembrar que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, aleluia, vos preparar lugar, aleluia, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é que é o belo. Nós não andamos na terra como não tivesse norte, não. Nós somos, aleluia, abençoados porque temos Jesus como, aleluia, nosso orientador, a nossa, aleluia, presença, porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, ele não disse em alguns dias, ou quando não tiver, até mesmo essa peste que está imperando aí, não. Nós temos a garantia que Jesus está conosco. E se ele está conosco, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu falei das 11 lições que nós estudamos. Mas tudo isso seria de balde, se caso Jesus não tivesse ressuscitado. Aleluia. Aleluia. Não adiantava a mulher cananeia conhecer um milagre tão grande através de Jesus. Nem o leproso ser curado da sua lepra, se caso Jesus não tivesse ressuscitado. Mas o bom é que Jesus ressuscitou. Por causa disso, neste momento, com muita alegria, no domingo que nós já chamamos aqui o domingo da ressurreição. Sabe, irmãos, quem sabe Deus está tratando os nossos corações, o coração do povo da sua igreja. Quem sabe vamos valorizar muito mais depois de tudo isso passar, o templo, o congregar, o estarmos juntos. Quantas vezes nós decidimos no dia como esse, aleluia, como um domingo, um sol radiante como esse, tão lindo. E sabe o que é belo? É que nem a noite, nem o inverno pode impedir do sol nascer. Aleluia! Nós estamos aqui
neste momento transmitindo a palavra, porque cremos que nada vai impedir o braço de Deus agir ao nosso favor, ao favor de todo aquele que clama, aleluia, que o chama, porque a fé vem pelo ouvir, mas a manifestação é o crer no coração e manifestar da boca. Aleluia, neste momento, alguém pode até dizer, nunca se ouviu tanto em falar, aleluia, em Deus nesses tempos. Não importa, irmãos, o importante é que os corações sejam convertidos e que creiam que o Senhor está vivo, e por estar vivo a sua igreja está em pé, a sua igreja está atuante. A lição de hoje é a mais bela, é a mais completa, é a mais plena, porque se os evangelhos não tivessem a ressurreição de Jesus, seria um evangelho capenga, um evangelho incompleto. Nós sabemos que durante a trajetória da história da humanidade, muitos homens fizeram grandes prodígios, através de obras e palavras, mas todos eles experimentaram a morte. Jesus, ele entrega também a sua vida para resgate de todos nós. Mas o belo é que, conforme ele mesmo tinha prometido, ele disse: eu ressuscitarei, eu dou a minha vida por minhas ovelhas. Aleluia, ele se apresenta como um bom pastor. E naquele momento ele diz: olha, enquanto os sacerdotes, eles precisam sacrificar animais para poder justificar o pecado de todos vocês. Aleluia. Jesus disse: eu, como cordeiro, sem mácula, sem falta, eu me entrego pela vida de vocês. Mas ao terceiro dia, eu hei de ressuscitar, para a alegria nossa, para a restauração das nações, para a alegria da sua igreja, porque a nossa esperança é a vinda do Senhor. A lição de número 13 diz: a ressurreição de Jesus, que o texto basilar está em Mateus capítulo 28, e aqui eu quero ler juntamente com vocês. Antes da leitura principal de Mateus capítulo 28, o texto áureo diz assim: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. Aleluia. A verdade prática diz da seguinte maneira: a ressurreição de Jesus Cristo é a pedra angular, a essência, o maior milagre do cristianismo. Como nós falamos, não adiantava tantos prodígios se caso Jesus não tivesse ressuscitado. Mas o bom é que Jesus ressuscitou. O texto básico está em Mateus capítulo 28, que diz assim: e no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, aleluia, e sentou-se sobre ela. Aleluia, a pedra não reteu, o túmulo não reteu o nosso Jesus. No versículo 3, e o seu aspecto era como de relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, porque eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. E todos nós podemos dizer: aleluia, glória a Deus, porque ele ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, eis que eu vos tenho dito.
E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciá-los aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. Aleluia, que coisa boa, meus irmãos. Elas estavam atônitas e ao mesmo tempo alegres. Não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas o próprio Jesus se apresenta e sauda mais uma vez aquelas mulheres. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Sabe, meus irmãos, nesse momento de apreensão, de angústia, de incerteza, temos os pés de Jesus para abraçar. Nós não somos um povo sem dono. Aleluia, temos alguém a quem recorrer. Jesus, ele vai ao nosso encontro. Jesus não tem obstáculo para ele, nem parede, nem condomínio fechado, ou vileto, seja lá o que for, aonde quer que você esteja nesta hora, Jesus vai ao seu encontro. E sabe qual é a minha oração nesta manhã? Que Jesus adentre a tua casa, entre dentro do teu lar e manifeste a sua glória, a sua paz, o seu amor, a sua prosperidade. Por que tanta inquietação? Porque muitas vezes nós temos um corpo corruptível, mas deixa eu lhe dizer, Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, aleluia, cremos no dia de amanhã, aleluia, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o ressurreto está dentro da sua igreja, está no meio de nós, operando maravilhas e prodígios. Aleluia, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida nesta hora. Aleluia. E sabe o que é que acontece? Enquanto você está aqui, exposto à palavra, ao poder da palavra, diz a própria Escritura, que ela não voltará de forma vazia. Enquanto estudamos a palavra, enquanto manifestamos a glória de Deus através do poder da palavra, Deus está movendo o céu ao nosso favor, ao favor da sua igreja. Aleluia, confie, meu irmão. Aleluia, eu sei que muitas vezes dentro da nossa estrutura, que é frágil, que muitas vezes pode nos inquietar, mas Ele é o que ressuscitou e que se levanta a favor da sua igreja. Aleluia, você sabia que neste momento nós podemos viver um universo de milagres acontecendo? Eu posso dizer, eu sou testemunha viva, que durante esta semana, até de repente de tanta apreensão, eu já vi o braço de Deus se mover ao meu favor. Certamente, creio verdadeiramente que Deus tem se movido ao favor de você na sua casa. No versículo 11 do mesmo capítulo diz assim, aleluia, no 10, então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. No versículo 11, e quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados, eles, com os anciãos, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados para contarem uma mentira. Compraram, aleluia, os soldados para que anunciasse que Jesus não tinha ressuscitado. Dizei, foi o que eles falaram: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós os persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até os dias atuais. Mas no versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha designado. E quando o viram, o adoraram, e alguns até duvidaram. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, um momento, em que até aqueles que estão dentro da igreja, muitas vezes podem ser levados pela onda da dúvida. Mas eu vos convido nesta noite, uma das orações que precisamos fazer: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque as cartas aos Hebreus nos afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. A igreja do Senhor, ela está em pé. A igreja do Senhor, ela é triunfante. Por quê?
Porque ela tem o Jesus ressuscitado, aquele que foi morto, aquele que se entregou, mas ressuscitou para mim e para você. Aleluia. E diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Jesus está nos indicando para o monte da humilhação, o monte do despertar. Sairemos dessa situação muito maiores e mais fortes. Sei que tem muita catástrofe sendo anunciada, mas eu quero dizer, aquele que cuida da minha vida, aquele que cuida da vida da igreja, está vivo. E porque está vivo, podemos crer no dia de amanhã. Aleluia, já foi cantado aqui nessa escola bíblica dominical no dia de hoje. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Saiba de uma coisa, os maiores milagres, o Senhor está pronto para realizar na minha vida, na vida da minha família, na sua vida, dentro dos seus lares. Deixa eu lhe dizer que o Senhor restaure a comunhão dentro dos seus lares, que o Senhor restaure a sua visão, que o Senhor aqueça a sua alma e a sua mente, para que você seja tomado, aleluia, pela alegria e a presença do Espírito Santo. Assim seremos muito mais fortes, assim seremos impetuosos, porque na verdade a igreja do Senhor, ela nunca desfaleceu diante das pressões do mundo, nem nos momentos de maiores perseguições, sejam elas políticas, de pestes ou escassez. Deixa eu lhe dizer, é num tempo como esse que Deus quer manifestar a sua glória, aleluia, do Jesus ressuscitado, que tudo pode, que tudo faz, aleluia. E diz o versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Convite nesta manhã é: creia que você serve a um Jesus ressuscitado. Versículo 18, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui Jesus se apresenta, aleluia, todo poderoso, aleluia. Um Jesus que tudo pode, irmãos, que tudo faz, que tudo opera, que não depende de cenário adequado para poder manifestar a sua mão. Diz a palavra do Senhor que o seu braço não está encolhido, nem a sua mão está mirrada para que não possa salvar. Nós servimos a Jesus ressuscitado, nós servimos a um Jesus que tudo pode. Sabe de uma coisa? Eu estou ansioso para ver, para ouvir os testemunhos do que Deus fez nesse tempo, onde o mundo está perplexo, onde o mundo está assustado. E por que não dizer alguns? E por que não nós, de repente, nós estamos apreensivos? Mas o Jesus ressuscitado se manifesta, assim como se manifestou para aquelas mulheres, dizendo: não temas, eis que estou vivo, e todo poder foi-me dado na terra e no céu. Aqui apresenta o Jesus onipotente. Aleluia. Mas ele não para aí, ele comissiona a igreja. Se ele está ressuscitado, que tudo ele pode, que tudo ele faz, ele deixa uma ordem para a sua igreja: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe o que é que meu coração anela nesta hora? É que você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, neste momento, você faça um pacto com Deus neste momento. Ah, mas eu já conheço o Senhor. Se humilhe, aleluia, porque a palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei e sararei a sua terra. Deixa eu lhe dizer, a solução desse cenário também está na mão da igreja, ou por que não dizer, está na mão da igreja, aleluia. Tudo mais é acessório. Que Deus possa orientar os governadores, o presidente da República e tantas autoridades eclesiásticas e médicas, para que tenha melhor solução. Mas deixa eu lhe dizer, em tempo e fora de tempo, Jesus disse: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nesta hora que a igreja se levanta, é nessa hora que a igreja se posiciona,
É quando no meio dos seus familiares a inquietação e a dúvida quer imperar, você se levanta como voz profética. Você se levanta, aleluia, tem a oportunidade de pegar o celular, ligue para os seus parentes e entregue uma palavra de ousadia e de poder nesse tempo, porque Deus está socorrendo no meio da aflição. Se nós discorrermos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver diversas vezes que Deus se apresenta para socorrer o seu povo. E no versículo 20, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis, olha que promessa linda que o Jesus ressuscitado deixa para a sua igreja. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém, glória a Deus. Que você, aonde você estiver, aleluia, você possa glorificar ao Jesus ressuscitado. Aleluia, aleluia. Essa lição, ela é bela, irmãos. Aleluia, ela vem para aquecer os nossos corações. Ela vem no momento certo, para lembrarmos que nós servimos a um Jesus ressuscitado. Objetivos dessa lição: esclarecer porque a ressurreição de Jesus é fundamental para o Evangelho. Já foi dito aqui nesse momento. Poderia Jesus ter feito diversos milagres, ter transformado água em vinho, ter curado leprosos, coxos se levantarem. Mas se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho estava incompleto, mas o Evangelho pleno está no meio da sua igreja em nosso tempo. Aleluia! Deus, Ele quer uma igreja triunfante nos dias atuais, que se humilhe diante dEle, que peça orientação. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: quem não tem entendimento, peça a Deus que Ele dará de maneira deliberada. Muito cuidado, participe, contribua, traga a palavra também de entusiasmo para esse mundo tenebroso. Aleluia! Sendo previdente, sendo cuidadoso, não ignorando a realidade, mas sabendo que Jesus está conosco. Nesta hora, que nós possamos nos posicionar e transmitir, aleluia, esperança para os nossos familiares e também para esse mundo que não tem esperança. O outro objetivo é numerar as consequências se Jesus não houvesse ressuscitado. A principal seria a ausência da remissão dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não podíamos crer no Evangelho restaurador, mas porque Ele ressuscitou, aleluia, temos a garantia de nossa salvação. Mas o terceiro objetivo desta lição é glorificar a Deus. Aleluia, glorificar a Deus pela esperança viva que temos em Jesus. Nós não somos um povo que anda sem orientação. Nós somos um povo que temos esperança, porque Jesus está vivo entre nós. Que o Senhor traga um avivamento sem igual nesse tempo de inquietações e de incertezas no mundo. Aleluia. Deus, Ele trabalha por cenários. Aleluia. Deus não tem limitações, nem por vírus, nem por qualquer outra coisa, para manifestar a sua glória. A igreja do Senhor se levanta, se posiciona. Aleluia. Porque Ele vive. Por isso podemos crer no amanhã. O comentarista diz assim: sem a menor sombra de dúvidas, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história, o maior milagre da humanidade. Nós sabemos que muitos com sofismo tentam esconder a verdade, o fato, a realidade que Jesus ressuscitou. Mas o que é mais belo, que Jesus ressuscitado, Ele manifesta a sua glória àqueles discípulos temerosos, sem esperança, sem alegria. Em algum momento, eles estão atônitos, sem esperança. Mas o maior milagre que Jesus faz depois da sua ressurreição é incutir fé, é incutir entusiasmo ao coração dos seus discípulos,
dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, os que fugiram, os que se esconderam no momento de aperto da morte de Jesus, agora eles estavam impetuosos através da presença de Jesus. A partir daquele momento, aqueles homens temerosos, eles se manifestam com intrepidez, eles se manifestam como alguém que já não temia, inclusive, a morte. É belo quando nas narrativas das Escrituras e dos Evangelhos, diz que Pedro diz assim: eu nem sou digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Porque ele não hesitou à morte, porque ele não hesitou todos aqueles obstáculos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia que Jesus estava ressuscitado. Aleluia! Que possamos nos dias atuais sermos tomados pela palavra de Jesus, que se vira para nós e diz: não temas, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O primeiro tópico, o aspecto do milagre, é dividido em três partes. O fato, sua importância e evidência. O fato: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Nenhuma doutrina é tão vital e tem sido mais atacada pelo inferno que a ressurreição de Jesus. Os dicionários, em geral, definem ressuscitar como voltar à vida apenas. Mas o caso de Jesus é diferente. Jesus não só ressuscitou, mas ele não voltou à sua natureza decaída de que voltaria a morrer, não. Ele vem com seu corpo glorioso. Essa é a grande promessa para a igreja. Meus amados irmãos, que alegria teríamos até em relação àqueles que dormem. Que alegria teríamos se Jesus não tivesse ressuscitado. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz nas cartas dirigidas às igrejas: não estejais ignorantes acerca do que dorme, porque assim como Jesus ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Aleluia! Aleluia, a palavra que o Senhor nos traz nesta manhã. Aleluia, nós temos esperança. Nós não vivemos numa terra sem norte, sem esperança. Sabe por quê? Cremos no dia de amanhã, porque Jesus está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os momentos. Ele prometeu que um dia voltará. E para aqueles que partiram, os nossos entes queridos, amigos, que muitas vezes fizeram cair lágrimas dos nossos olhos quando eles partiram. Aleluia, mas a palavra de consolo é: não estejais ignorante acerca do que dorme. Se prepare, porque você vai contemplar eles novamente no grande dia da ressurreição, no grande dia da vinda de Jesus. Há muitos combates para que nós não venhamos a crer que Jesus ressuscitou, mas existe a importância. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso é o ponto principal, irmãos. Não é simplesmente porque vamos alcançar vitórias neste mundo, mas é saber que a maior vitória da humanidade é saber que Jesus, ao sacrificar o seu corpo e ressuscitar, ele está chancelando, marcando a nossa salvação. Porque todo aquele que com o ouvido crê e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem, que se entregou, mas ressuscitou todo poderoso. Como um evento tão antigo pode ter tão grande significado para nós hoje? Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência, não é uma opção. Quem sabe nesse momento, aleluia, ao estudarmos sobre a ressurreição de Jesus, precisamos rever nossos conceitos, a nossa fé,
em que está baseado a nossa esperança? Porque se não temos a crença, a fé no coração de que o Senhor nos guardará, o Senhor está preparando a sua igreja para ser arrebatada, nós precisamos rever os nossos conceitos quanto cristão, porque cristianismo sem ressurreição, cristianismo sem mudança, sem intervenção para que o mundo veja, aleluia, que nós já não vivemos sob o jugo do pecado, mesmo no corpo corruptível, mas o Jesus ressuscitado, aleluia, através da ação do Espírito Santo. E todas as vezes que nos humilhamos, nos prostramos diante dele, ele está pronto para nos guardar, aleluia, está pronto para nos resgatar e perdoar os nossos pecados, aleluia. Alguns podem estar inquietos com as questões econômicas, e nós, como todos somos humanos, nos inquietamos, mas deixa eu dizer, descansa o seu coração. A luta, ela vem, mas assim como já foi dito aqui, nenhuma noite, nenhuma tempestade, nenhum inverno pode impedir o nascer do sol. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, vai trazer consequências? Sim. Vai trazer mudança de cenário? Sim. Mas deixa eu lhe dizer, Deus está operando no meio da terra. Deus está operando no meio da sua igreja. Aleluia. Quando eu falei de fazer um pacto, de repente você está estudando a escola bíblica dominical dentro do seu lar. De repente você nem tinha o hábito de vir à escola bíblica dominical. Mas é incrível que a gente só dá valor às coisas quando nos é tirado. Sabe, irmãos, Deus ele está trazendo um grande despertar para a sua igreja, para que possamos valorizar o congregar, para valorizar o posicionamento que precisamos ter diante desses dias. Deixa eu lhe falar, são dias trabalhosos, conforme as Escrituras diz, mas o Jesus ressuscitado está conosco, e porque Ele está conosco, aleluia, a igreja se levanta. Faça um pacto com Deus, com a sua família. Não abra mão da primícia do seu tempo. Nas manhãs de domingo, se levante com sua família. Passe a chave na porta. Não mais você dentro da casa. Mas vai chegar o tempo que Deus vai lhe dar a oportunidade de você estar aqui na congregação. Chame a sua família. Faça um pacto com o Senhor agora. E diga, Senhor, eu me comprometo. Aleluia, passa esse mal, passa essa peste. Se levanta a nosso favor. A tua palavra diz que o teu braço não está encolhido, nem a tua mão está mirrada para salvar. Traz o livramento, traz a salvação sobre o mundo, sobre as nações, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa comunidade, os nossos familiares. Mas faça um pacto com o Senhor. Conserte o altar da sua casa. Neste momento você diga para o Senhor, Senhor, muda esse cenário, me levantarei juntamente com a minha família e todos os domingos estarei na tua casa para louvar, porque domingo é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, e é no dia de comemoração do dia da ressurreição, muitos comemoram, aleluia, o período de Páscoa que está se avizinhando, apenas um determinado período. Faça a Páscoa do Senhor todos os domingos, levante-se, pegue toda a sua casa, pegue toda a sua família e venha para a casa do Senhor para estudar a palavra. A palavra de Deus diz que o povo erra por falta de profecia, por falta de exposição à profecia. Deus, Ele quer se manifestar ainda mais através da sua palavra para a sua igreja nesta manhã, nos dias atuais. Aleluia. Depois que falamos das evidências, vem o segundo tópico que diz, o que revela o Jesus ressuscitado? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Nós já falamos de primícia de tempo. Aleluia. E também falamos da esperança que temos de abraçar novamente aqueles que dormiram no Senhor. É tão lindo ter Jesus, que quando a gente se dirige àqueles que morreram, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo também falou, não se inquietai com os que dormem. Que coisa linda. A palavra nos ensina a segurança de um Jesus ressuscitado. Fala dos que morreram como que dormem.
Nós somos um povo privilegiado. Nós somos uma nação santa, escolhida, que temos esperança, que podemos falar até daqueles que partiram, que com seu corpo corruptível tombaram. Mas um dia eu verei o meu Pai, abraçarei Ele, os parentes, os amigos que cortaram o nosso coração. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. E a lição diz, e a palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Ele é o primeiro que ressuscitou. É Jesus dizendo, vocês também ressuscitarão e terão um corpo incorruptível. Esse corpo que muitas vezes o Senhor intervém e traz até cura sobre ele, mas logo mais voltamos a adoecer novamente. Sabe, amados, a nossa esperança é o que as Escrituras nos apontam dizendo, mas um dia esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aleluia! Isso é motivo de alegria. Isso é motivo mesmo você dentro da sua casa nesta hora, de glorificar a Deus. Alegre o seu coração nos dias atuais. Diante de tudo isso, Deus é Deus para mover o seu braço e nos socorrer. Segundo tópico, Ele é nossa esperança. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O terceiro ponto do primeiro tópico diz assim, Ele está conosco. Olha a grande promessa, que linda promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está presente na sua família. Jesus está presente entre nós. O que é que nos ensina esta lição? A morte foi derrotada. Essa é a grande notícia. Por que grande terror na face da terra agora? Medo da morte. Medo da capacidade hospitalar de não assegurar a vida de muitos. Aleluia. Mas Jesus, quando morreu e ressuscitou, a morte foi tragada. Aleluia. Diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os profissionais de saúde mental chamam a morte de angústia básica do ser humano. Certo pensador a chamou da grande neurose das civilizações. Indiscutivelmente, por maiores que sejam os avanços da ciência, da engenharia genética e da tecnologia medicamentosa, nada disso pode livrar o ser humano da morte. A própria palavra diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse corpo, por causa do pecado, ele é corruptível, ele vai tombar. Mas a nossa grande esperança, diz os evangelhos, que muitos não experimentarão, aleluia, a fadiga da morte. Diz a palavra de Deus, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, teremos corpo transformado em corpo glorioso, e os que dormem serão ressuscitados. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos um Jesus ressuscitado. Aleluia! Depois eu também convido você, depois que terminar essa lição, tira um tempinho para ler Atos capítulo 7, quando fala do martírio, aleluia, de Estevão. Quando ele mesmo, quando fazendo a exposição de motivo acerca da fé, discorrendo desde os patriarcas, indo pelos reis e sacerdotes, e chegando até aquele momento que ele estava expondo a verdade do Evangelho, sobre as promessas que os profetas deixaram, aleluia, onde eles foram usados como boca de Deus para anunciar o Jesus que viria para morrer, mas também ressuscitar e nos livrar. Lá você vai ver uma expressão linda de Estevão, fazendo uma exposição. Leia, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Tenha dedicação, com cuidado, peça que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Ontem eu estava lendo e eu dizendo, meu Deus,
Às vezes nós precisamos nos converter ainda mais, precisamos ser mais crentes nos dias atuais, precisamos ser boca de Deus neste tempo, aleluia, para que possamos dizer, aleluia, aleluia, o que Estevão disse, porque no tópico 2 dos ensinamentos, a nossa visão do céu mudou. A nossa visão do céu já não é mais aquela obscura, onde o próprio salmista, em algum momento pegou e disse assim, Senhor, quem te louvará no túmulo? Quem te louvará? Porque no túmulo, no Senhor, não existe indústria, não existe trabalho. Porque o que existia no Velho Testamento era relampejos acerca da eternidade depois da morte. Eles não sabiam, eles tinham dúvida. Mas Jesus, ele te apresenta dizendo, aleluia, eu vou morrer, mas irei ressuscitar. Irei para o meu Pai, para preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe, amados irmãos, a nossa visão do céu, ela mudou. Aleluia, isso é manifesto no capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, quando diz, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Sabe, os profetas, quando tinham visão de Deus, do trono de Deus no Velho Testamento, eles viam quase que exclusivamente a Deus no seu trono. Mas agora Estevão, ele tem uma visão diferente, que é a nossa visão que temos que ter. À direita do Pai está Jesus, o ressurreto, aleluia, onde todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Aleluia! É por isso que a nossa visão é diferente, a nossa visão foi modificada, porque agora Jesus está à direita do Pai, para interceder pela sua igreja, para todo aquele que o busca. Aleluia. Terceiro ponto, perdão para todos. Aleluia. E assim, estamos indo para o final da nossa lição. Ide, portanto, e fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aleluia, aleluia, alegre-se no Senhor, nesta manhã de domingo. Jesus está ressuscitado, Ele está vivo. A aplicação pessoal, Jesus ressuscitou por seu próprio poder. Ele mesmo disse, eu entrego a minha vida por vós. Ele é Deus, o autor da vida, o Pai da eternidade, o Salvador daqueles que creem. Se você creu em Jesus, não há mais temor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Que o Senhor, aleluia, minha oração nesta manhã, é que o Senhor renove a tua fé, renove também o teu entusiasmo para ler a palavra de Deus, teu entusiasmo para se levantar diante desse tempo e ser boca profética, aleluia. Meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que a fé sem as obras ela é morta. Nesse tempo também nos manifestamos como igreja, nos posicionamos como igreja. Sabe, num tempo como esse, nós estamos construindo um templo. E sabe por que nós não vamos ficar parados? Porque Jesus vive. Porque Jesus vive. E porque Ele vive, continuaremos a fazer a obra dEle até o dia, aleluia, em que a trombeta soará e todos nós. Aí, meu irmão, deixa tempo para quem quiser ficar aqui. Mas uma coisa eu sei, eu quero, é o céu. Eu quero estar na eternidade com Jesus. Mas também quero lhe chamar a atenção para um ponto. Daqui uma semana será a ceia do Senhor. Nós nem temos a certeza como será, se vai ser transmitido ou se estaremos juntos. Mas o certo é que Jesus está vivo. Tudo pode mudar durante o curso dessa semana. Deus pode mudar cenário. Continue contribuindo com o templo da família. Continue atendendo ao necessitado. Sabe, nesse tempo de incerteza econômica, é nesse tempo que Deus, de repente, proveu alguns recursos para estar na mão de alguns dos seus filhos, para socorrer os amados irmãos que estão dentro da casa do Senhor. Seja instrumento de Deus nesses dias. Oferte, dizime, estenda a mão ao necessitado.
Na próxima semana teremos a ceia do Senhor. Prepare o social. Não fique parado, é nesse tempo que temos que atuar como igreja, é nesse tempo que a igreja se manifesta e se levanta, sendo um diferencial, sendo um povo diferente, onde tem empatia, onde sente a dor do irmão que está do lado. E quanto àqueles que estão apreensivos com as suas empresas, indústria, como eu também tenho empresa, aleluia, descansemos no Senhor, façamos o que temos que fazer, usemos de estratégia, pedir orientação a Deus, o Senhor se levantará ao nosso favor. Alguém pode até criticar. Deus está reservando esse tempo para a manifestação da sua glória. Milagres acontecerão nesses dias de turbulência. A mão de Deus se manifestará para a sua igreja. Aleluia, estou ansioso para ouvir os testemunhos do que Deus tem feito no meio do seu povo. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia, e que nos ajude em nome de Jesus. Pastor Elias, aleluia.